Olá pessoal, a gente vai falar agora sobre a última parte das diretrizes curriculares, né, da educação para a educação infantil. E a última parte ela vai tratar da avaliação, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre a avaliação a partir da concepção das diretrizes, né, para as crianças. Então a avaliação, de acordo com as diretrizes, ela deixa claro que as instituições de educação infantil, elas precisam criar alguns procedimentos para que elas possam acompanhar o trabalho pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de selecionar, promover ou classificar. Por quê? Porque na educação infantil não existe classificação, não existe seleção e muito menos promoção. A criança é observada a partir do seu desenvolvimento, né, das suas habilidades e das suas competências. Então, essa avaliação é feita através de relatórios. É a observação crítica e criativa, né, das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Então, é preciso que o professor observe, né, de uma forma crítica. Não é para passar a mão na cabeça da criança, mas para que ele possa observar e de uma forma crítica, né, de uma forma muito sensata, e acompanhando o desenvolvimento dessa criança. E aí, como eu falei, né, essa avaliação ela é feita através de registros, né, pelos adultos. Ela vai construir relatórios, vai anexar fotografias, os desenhos e os álbuns que são construídos pelas crianças. A continuidade do processo de aprendizagens, né, por meio da criação de estratégias, e essas estratégias elas precisam ser adequadas aos diferentes momentos de transição que são vividos pela criança, seja em casa ou seja na instituição de educação infantil. Elas precisam passar por um processo de transição no interior das instituições. Essa transição ela pode acontecer tanto na creche quanto na pré-escola e também no ensino fundamental, né? Então, o ensino fundamental ele está trazendo ele vai dar continuidade àquilo que foi discutido e trabalhado na educação infantil. Essa documentação, de acordo com as diretrizes, é específica. Ela vai permitir às famílias, né, conhecer o trabalho que a instituição vem desenvolvendo junto às crianças, assim como o processo de desenvolvimento e da aprendizagem da criança na educação infantil. E aí, conforme que eu já falei anteriormente, na educação infantil não existe retenção. Essas crianças elas vão progredindo, né? O ensino infantil, ele precisa ter uma articulação com o ensino fundamental. Então, a diretriz ela também vai deixar isso claro e ela vai falar o seguinte, que na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica ela deve prever, né, tem que estar previsto quais são as formas que vai garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças, porque é preciso que se respeite as especificidades da faixa etária, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Isso aqui também a gente já discutiu numa aula anterior, né? Eu já falei para vocês sobre esse elemento aí também. Aí nós vamos observar que a implementação das diretrizes, né, pelo Ministério da Educação. Então, cabe ao Ministério da Educação elaborar, orientar e para poder ser implementadas essas diretrizes. E qual é o objetivo? Atender a determinações, né, da Secretaria de Educação Básica, por meio da Coordenação Geral da Educação Infantil, que é quem elabora, né, e quem orienta o currículo, em processos de debate democrático e através de consultoria técnica especializada sobre alguns temas. Dentre eles nós temos o currículo na educação infantil, que vai propor, né, novas diretrizes nacionais,
as especificidades da ação pedagógica, né, pedagógica com os bebês, que é um trabalho bem bacana, que a gente também ainda vai falar sobre isso, os brinquedos e brincadeiras na educação infantil, que nós já discutimos também sobre essa questão aqui, relações entre criança e adultos na educação infantil, saúde e bem-estar das crianças, uma meta para educadores infantis em parceria com familiares e profissionais de saúde, além das múltiplas linguagens de meninos e meninas no cotidiano da educação infantil. Então, isso aqui, gente, é o que vai compor o currículo da educação infantil a partir dessas novas diretrizes, né? Então, isso aqui, muitas questões que estão aqui, elencadas aqui, a gente já até viu nas nossas aulas, né? E que aí a gente pode observar que não está solto, que tem um documento que está dando ênfase, suporte para tudo que a gente vem fazendo na nossa sala de aula. A linguagem escrita e o direito à educação na primeira infância, as crianças e o conhecimento matemático, experiências de exploração e ampliação de conceitos e relações matemáticas, né? A criança e a natureza, orientações curriculares para a educação infantil do campo, que a gente viu na aula anterior, assim como avaliação e transição na educação infantil. Então, tudo isso aí é importante, né, de ser discutido, de ser trabalhado. Esses conteúdos não podem passar, né, despercebidos, eles precisam ser discutidos no currículo, na proposta da escola, e eles são mediados através das instituições que estão responsáveis, né, por esse processo. Então, como que foi, né, para surgir essas diretrizes, né? A gente já viu lá no início, na primeira aula, que ela é fruto das manifestações, né, de reivindicações do movimento social. E aí, como que ela foi elaborada, né? Então, aqui é importante a gente deixar claro, né, que em 2008 a Coordenação Geral de Educação Infantil, do MEC, estabeleceu, né, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, convênio de cooperação técnica para que fosse articulado, né, de um processo nacional, estudos e debates sobre o currículo da educação infantil. Então, o MEC firmou uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para que esse trabalho fosse iniciado. Dessa parceria, resultou uma série de documentos, dentre eles, práticas cotidianas na educação infantil e bases para reflexões sobre as orientações curriculares. Ao longo desse processo, né, esse processo ele serviu de base para que fosse elaborado, né, subsídios para as diretrizes curriculares nacionais específicas da educação básica, que foi um texto encaminhado ao Conselho Nacional de Educação através do Ministro de Estado da Educação. Aí a gente observa que a proposta, quando chega no MEC, ela foi apresentada ao MEC, né, pela professora Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, que na época era secretária de Educação Básica do MEC. E esse documento foi apresentado em uma reunião ordinária em julho de 2009, da Câmara de Educação Básica. Naquela ocasião, né, foi designada a comissão que se encarregaria de elaborar novas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E essa comissão ela foi presidida pelo conselheiro César Calegari, tendo como relator o conselheiro Raimundo Moacir Mendes Feitosa, né, através da portaria do Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica, número 3 de 2009. Quando foi em 5 de agosto de 2009, com a participação de todas essas instituições, né, que representam essas entidades nacionais, como a União dos Dirigentes Municipais, a Undime, a ANPED, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, o Movimento Interfóruns da Educação Infantil no Brasil, a Secretaria de Educação Básica, a SECAD,
e das especialistas da área de educação infantil, Maria Carmen Barbosa, que na época era coordenadora do projeto, do MEC e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sônia Crame, que é uma pesquisadora da área da educação infantil e que na época ela era consultora do MEC. Ela era responsável pela organização do documento de referência sobre as diretrizes. Fúvia Rosenberg, que também é uma pesquisadora da educação infantil e que faz parte da Fundação Carlos Chagas. Ana Paula Soares Silva e Zilma de Moraes Ramos, que é autora, que inclusive na nossa última aula eu discuti um material, né, sobre a professora Zilma. Inclusive ela tem um livro que fala sobre educação infantil. E ela também é professora da Universidade de São Paulo, né, em Ribeirão Preto. É o relator da comissão Raimundo Moacir Mendes Feitosa. Essas pessoas apresentaram um texto síntese dos pontos básicos, né, que foram levados como indicação para o debate em audiências públicas nacionais, porque quando vai se organizar uma diretriz, ela não é discutida somente, por exemplo, em Brasília, não, ela tem que ser discutida em todas as regiões. Então, eles fazem as audiências públicas, a partir das audiências aí vão saindo documentos e depois eles juntam para formar um único documento geral, porque todas as regiões precisam ser consultadas, precisam discutir, conhecer e dar sua opinião a respeito daquele documento. Essas foram então, gente, algumas ações promovidas pela Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, em São Luís do Maranhão, em Brasília e em São Paulo, tá bom? Então, aqui com essa tela a gente encerra, né, a nossa aula sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Nós discutimos toda a diretriz, eu espero que vocês aproveitem, né, as aulas e que com essas aulas vocês possam entender, conhecer, porque as diretrizes é um documento super importante e que nós, professores, pedagogos, a gente precisa entender e conhecer, acima de tudo, conhecer e entender, para que a gente possa fazer um trabalho com as nossas crianças pequenas com qualidade, com eficiência e com eficácia, tá certo? Então, muito obrigada, espero que realmente vocês aproveitem a aula. Obrigada, tá?